Olá, meninas do Cafezinho da Tarde, bem-vindas a mais um estudo aqui no nosso ministério. Hoje nós vamos estar falando sobre ela, uma das mulheres mais debatidas nas escrituras, uma das mulheres mais mal compreendidas das escrituras, uma das mulheres que mais causaram mais dúvidas, mais comoções, eu posso falar assim, nas escrituras. Hoje vamos falar sobre a vida, história, sentimentos, emoções, dificuldades, alegrias de Batseba. Então vamos estar falando sobre Batseba aqui no nosso estudo. Eu convido você a puxar uma cadeira, a sentar aqui na minha mesinha comigo e a podermos estar compartilhando, eu e você aí na sua casinha, no seu cantinho, sobre o que Deus tem feito na sua vida e o que Deus pode usar a vida de Batseba para nos ensinar sobre a palavra dele, sobre quem ele é, sobre os atributos dele, certo? Então, Batseba. Quem foi Batseba, Karina? Quem foi Batseba? Batseba, ela foi a esposa de um guerreiro de Davi chamado Urias. Eu vou ler a história de Batseba da minha Bíblia hoje. Normalmente eu não faço as leituras, eu deixo vocês fazerem a leitura sozinha, eu faço as minhas leituras. Mas eu vou estar fazendo a leitura de Batseba na minha Bíblia, porque tem muitos pontos que eu gostaria de tocar que são específicos, que estão nas escrituras e eu não posso deixar de lado. Eu não pintei a ilustração da Ana Karen ainda, eu vou estar fazendo isso essa semana, permitindo o Senhor, mas eu quero poder compartilhar um pouquinho sobre o olhar, que a Ana Karen colocou na Batseba. É um olhar muito expressivo, E vou falar duas formas como você vai poder estar ilustrando, pintando essa ilustração. E eu queria também mostrar a forma como as outras mulheres estão olhando para Batseba, É um olhar de julgamento. Você vê essa irmã aqui tá olhando para ela com um olhar de julgamento. E é muito triste, tudo que aconteceu com a vida dela, nesse primeiro momento. Mas vamos lá, vamos ver diretamente nas escrituras sobre Batseba. Vou tirar meu planner aqui de lado e vou abrir tirar minhas bolinhas aqui que estão fazendo barulho. Em 2 Samuel, tá aqui em cima, 11, de 1 a 27. Vamos lá. 2 Samuel, a leitura que a gente estava fazendo. Eu tô com os meus marcadores aqui. 2 Samuel 11. Se vocês têm perguntas sobre Batseba ou qualquer coisa que vocês querem perguntar, se eu souber a resposta, pode escrever aí. À medida que eu for conversando com vocês, eu vou respondendo, se Deus me abençoar de saber a resposta, Vamos lá. 2 Samuel 11, de 1 a 27. Deixa eu tirar aqui. Na primeira época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram a Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Então já começou o problema daí, Davi, ele estava no lugar que ele não deveria estar. Ele deveria estar sendo exemplo, indo para a guerra, como ele sempre fazia. Mas nessa específica situação, Davi não estava. Então você imagina que naquela época boa parte dos homens da cidade eram guerreiros. Então era mais ou menos assim, as mulheres assumiam que os homens estariam na guerra, porque os homens deveriam estar na guerra, porque principalmente o rei deveria estar guiando os homens na guerra. Então vamos começar daí, tá bom? Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio, certo? Do terraço, uma tarde, então foi uma tarde, Eu vou pegar minha outra Bíblia aqui. Me dá um segundo para eu pegar aqui minha outra Bíblia. Eu quero ler o mesmo texto para vocês em duas Bíblias diferentes. Vamos lá. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio.
do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Então, ele estava no topo do palácio, ele olhou para baixo e viu uma mulher na casa dela, no terraço dela, se banhando. Naquela época, vocês lembram quando a gente falou de banho? Muitas vezes as pessoas se asseavam, então elas estavam vestidas ainda, mas elas estavam ali passando provavelmente um pano molhado e não necessariamente significa que ela estava sem roupa, certo? Ela estava banhando-se. Pelo menos é isso que essa Bíblia está falando. E mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Nesse momento já era para Davi ter parado, né? Não, ela é casada. Ponto. O problema é o que vem depois. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Então, a Bíblia é bem específica quando ela começa a falar de que, em primeiro lugar, ele quem a mandou chamar. Segundo lugar, ele se deitou com ela. Terceiro lugar, fala que ela havia acabado de se purificar, né? Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado para Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estava Joabe e os soldados e como estavam indo na guerra. E lhe disse, vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Então, além de mandar ele para casa, além de tirar ele da guerra, mandar ele para casa, ele ainda manda um presente, né? Mas o que aconteceu? Urias dormiu na entrada do palácio onde dormiam os guardas do seu senhor e não foi para casa. Então, ele não foi para casa ver sua esposa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, lhe perguntou, depois da viagem, que você fez? Por que não foi para casa? Urias perguntou. Respondeu, a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os meus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e me deitar com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então aí começou o problema. Ele queria mascarar a gravidez dela, né? Eu poderia dizer que a criança nasceu prematura, alguma coisa assim, como se fosse filho de Urias. Porque como é que pode o homem estar na guerra e a mulher engravidar? Lógico, iriam entender que ela tinha engravidado de alguém e ela seria morta. Então, nesse momento, Davi estava preocupado com a vida de Batseba, porque ela seria morta por adultério, e com a vida dele, porque ele também está cometendo adultério, né? Ele cometeu adultério. Então, o que é que acontece? Terminando a história, ele... deixa eu terminar aqui de ler. Pronto. Então, Davi lhe disse, fique aqui mais um dia, amanhã eu mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte, Davi convidou para comer e beber e o embriagou. Então, pronto, agora eu vou embriagar Urias e vou mandar ele bêbado, ele vai. Mas o que aconteceu? À tarde, porém, Urias saiu para dormir à sua esteira, onde os guardas do seu senhor dormiam e não foi para casa. Mesmo bêbado, ele não se corrompeu, né? Ele não foi contra a sua consciência. De manhã, Davi entrou numa carta a Joabe por meio de Urias. Então, Urias levou sua própria sentença de morte para Joabe. Nela escreveu, ponha Urias na linha de frente e deixe o combate estiver mais violento para que seja ferido e morra. Então, foi uma sentença de morte que o próprio Urias teve que levar para Joabe sem saber. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram. E morreu também Urias o hitita. Então, Urias acabou sendo assassinado na guerra por conta da covardia de Davi.
Joabe enviou a Davi um relatório completo de batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro. Ao acabar de apresentar ao rei o relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabia que eles lhe atiraram flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, o filho de Jerubessete? Não foi uma mulher da muralha que atirou-lhe uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga: e morreu também o teu servo Urias, o Hitita. O mensageiro partiu e, ao chegar, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto das muralhas contra os teus servos. Mataram alguns deles e morreu também o teu servo Urias, o Hitita. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: então não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube o que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passando o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve o filho dele, mas Davi desagradou o Senhor. Então, gente, eu quero ler só o comecinho da história na minha outra Bíblia. Essa aqui é a Bíblia da Mulher, que eu tenho. Ela é em parceria da Mundo Cristão com a Sociedade Bíblica. Vamos lá. 2 Samuel. Diz o seguinte: Davi comete adultério com Batseba. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, seus servos, e com ele a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram: é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias. Então, nenhum dos momentos aqui tá falando que ela era, né, ela não tinha roupa. Eu vou ler aqui, ó, a parte que fala sobre ela nessa Bíblia, para deixar um pouco mais claro para vocês. Davi viu uma mulher se banhando. Ao invés de liderar seu exército na batalha, Davi escolheu ficar no conforto de seu palácio. Depois de descansar durante o calor do dia, ele saiu para aproveitar a brisa mais fresca da noite no telhado plano que servia de terraço para sua casa. Ao que parece, o palácio do rei ficava acima da maior parte das outras construções, de modo que Davi estava numa boa posição onde podia ver os pátios e terraços interligados e próximos uns dos outros em Jerusalém. Assim aconteceu dele ver uma mulher banhando-se na privacidade de seu lar. Batseba, portanto, não deve ser acusada de ter procurado atrair a atenção do rei. O texto não indica que ela resistiu aos avanços dele, mas em lugar algum ela é citada como a parte culpada. Na parábola de Natã, ela parece até mesmo uma vítima, visto que foi comparada à ovelha roubada. Então, eu quero mostrar para vocês, toda história tem dois lados, certo? Toda história tem dois lados. E é isso que eu quero mostrar para vocês através desse estudo. Deixa eu fechar essa Bíblia e guardar aqui. Fechar essa Bíblia e guardar aqui e vir para o meu planner. Vamos lá. Esse estudo eu tirei da página 939 da minha Bíblia da Mulher de Fé, da editora Vida. 939. Você vai encontrar aqui Apenas Dizer Não, é o nome do estudo. E aqui é sobre Batseba, e foi daqui que eu tirei esse estudo que eu coloquei no meu plano, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, Karina, por que Batseba não disse não ao rei? Batseba não vivia em 2019, onde
o que o rei fez seria praticamente comparado a um estupro, certo? Vou te dizer por quê. Naquela época, as mulheres, elas eram totalmente governadas pelos homens. O rei, ele tinha a palavra total. A pessoa não tinha o que fazer. Por outro lado, Batseba poderia ter falado muitas coisas ao rei. Ela poderia ter mentido, se você pensar, dizendo que estava grávida. Ela poderia dizer que estava no seu período, ele não ia checar. Ela poderia ter reagido de alguma forma, ou até mesmo dizer, com licença, preciso ir ao banheiro e tirar sua própria vida. Seriam inúmeras as situações que poderiam ter acontecido naquele momento e que não aconteceram, certo? Poderíamos fazer aqui milhões de presunções de coisa, eu teria feito isso, eu teria feito aquilo. Nós não somos Batseba, nós não estávamos naquele período e nós não fomos convidados para o rei para o seu aposento. Então, nós não podemos ter como julgamento a responsabilidade pelo ato dela. Nós não somos juízes para julgar as ações de Batseba. O que nós podemos fazer é aprender lições que aconteceram com a vida dela. E é isso que eu quero trazer para você hoje. O lugar da mulher não era dizer não para o rei. A lei exigia que depois de tudo que aconteceu com ela fosse morta por adultério. Então, ela está dormindo com o rei, era sentença de morte para ela. Deus pode fazer o bem e emergir mesmo dos piores começos. Então, isso é uma das coisas sobre a vida de Batseba que mais me chamaram a atenção. É que o bem, ele pode emergir mesmo dos piores começos. A história dela começou péssima, né? Ela foi convidada para o quarto do rei, ela dormiu com o rei, ela engravidou do rei. Só que a gente vê nas escrituras que Davi, ele se arrependeu. Depois que Natan foi lá, depois que Natan mostrou para Davi o que ele fez, Davi, ele se arrependeu do que ele fez. Eu não sei qual o sentimento que Batseba tinha por Davi. Eu não sei se Batseba amava Davi. Eu sei que ela amava Urias. Ela chorou com a morte de Urias, né? Ela teve uma angústia quando seu esposo faleceu. Mas eu não sei qual o sentimento que ela tinha inicialmente por Davi. Se era asco, por ele ser responsável, de certa forma, pela morte do seu esposo, por o pedido que ele fez imoral a ela, né? Que ela acabou atendendo. O que aconteceu? Eu não estava lá, eu não sei. Mas o que eu consigo ver é que depois do arrependimento de Davi, eu acredito que talvez isso pode ter feito Batseba se colocar de joelhos diante do Senhor. No fim da história de Batseba, a gente compreende que ela se tornou uma das mais poderosas esposas de Davi. Então, na verdade, a mais poderosa, porque ela se tornou a mãe do próximo rei, que foi Salomão. E Salomão colocou até um assento real como rainha, né? Praticamente para sua mãe. Então a gente não vê ele fazendo isso com nenhuma esposa dela ter, tá lá o assento como a gente vê nos contos, né? Infantis. Tá lá a rainha e o rei? Não, no caso dele tinha ele e a mãe. Então Batseba, ela se tornou alguém muito, muito, muito importante. Outras suposições seriam que Batseba sabia, né? Foi tudo intencional. Essa é uma teoria da conspiração, né? Você pensar nas teorias das conspirações. Que era intencional, que ela se ofereceu, que ela já fez aquilo pensando no que ia acontecer. Gente, a gente não pode supor isso tudo, porque seria uma total injustiça, né? Na própria história de Natan, que Deus revelou para Natan, ela tá como vítima. Então, até onde nós sabemos, ela foi uma vítima na história. Ela não apenas teve o seu esposo assassinado, ela teve, depois tornou-se esposa do rei, mas o seu filho faleceu por conta do pecado. E as mães que já perderam filho, eu não tive essa
dor na minha vida, graças a Deus, mas as mães que perdem filhos sempre falam quão triste, né? Quão doloroso é uma perda incomparável, e ela passou por isso por conta de tudo que aconteceu, talvez mesmo sendo vítima, né? Porque foi por conta do pecado de Davi, sempre é colocado o pecado de Davi, né? Em cometer adultério. Partilhou o poder de Salomão no trono durante o ápice da história de Israel. Ao pensar no passado, ela tinha que admitir que as paixões de Davi e Salomão custaram muito ao seu testemunho e ao reino, mas principalmente ao lar e à família. Então você pensa ali, Batseba, primeiramente, o nome dela ficaria para sempre linkado a um pecado sexual, né? O que é muito triste mesmo. Então, isso estaria marcando a vida dela nesse sentido. Segundo, ela viu o lar de Davi ali cair aos pedaços, né? Os filhos matando uns aos outros, ela tendo que fugir com Davi para salvar a vida de Salomão, salvar a vida de Davi, porque Absalão estava querendo matar. Então, assim, foi não foi só um mar de rosas, né? Ela não foi ali do pecado para o trono. Teve muita coisa que aconteceu ao longo da vida dela que causou ali um dano, uma dor a ela, né? Mas uma coisa que eu quero deixar claro para você é que nós, como cristãs, sempre temos escolha. Então, ela tinha uma escolha, né? Ela tinha uma escolha de... Vou fechar aqui minha janela um pouquinho, gente, que o sol tá batendo justamente no meu caderno. Peraí. Nós temos uma escolha de dizer não pro pecado. Eu não tava lá, como eu falei pra vocês, eu não sei qual era a situação de Batseba, mas sim, ela poderia ter feito alguma coisa, sim, ela poderia ter tomado ali qual seria a palavra? Ela poderia ter tomado uma decisão e não fez. Mas nós sempre temos escolha. A escolha dela foi de se entregar e viver as consequências de tudo aquilo que aconteceu, né? Mas talvez ela não tenha visto escolha. Então a escolha dela foi porque ela não viu uma escolha, né? 1 Coríntios 10:13, ele diz o seguinte: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel e ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Davi teve uma escolha, ela teve uma escolha e eles escolheram o que não poderia ter sido escolhido, né? Nada é tão precioso para Deus quanto a nossa obediência a Ele. Então, Davi tentou fazer ofertas ao Senhor e elas não foram aceitas até que ele se arrependesse. E eu acredito que esse arrependimento de Davi, pelo que ele fez, né, depois e antes da morte de seu filho, eles quebraram, de certa forma, o coração de Batseba. Então, se ela tinha alguma resistência a Davi, depois eu acho que essa resistência ela foi diminuída quando Batseba viu que Davi se arrependeu pelo que ele fez. Houve real arrependimento no coração dele. No fim, ela se sentou à direita de seu filho, o rei, né? 1 Reis 2:19 mostra, e ela até serviu de conselheira, né? Em algumas situações, pessoas vêm a ela para que ela possa estar aconselhando, né, o rei Salomão sobre essas situações. Então, essas foram as lições que eu tomei na vida de Batseba. Como eu falei, nós não podemos julgar a vida de Batseba como se ela fosse culpada por o pecado de Davi, mas nós podemos tirar a lição de que nós temos escolha. Eu e você, nós temos escolhas e nós temos o conhecimento bíblico de que nós não seremos tentadas mais do que nós podemos suportar. Outra coisa, eu coloquei até aqui em cima, os sonhos de Deus são maiores que os meus, né? Onde Batseba sonharia que ela estaria sentada um dia ao trono, né? Ela era esposa de um soldado e não sabemos da vida dela antes, né? O que aconteceu. Na série Davi da Record, ela retrata uma hipótese, né? A forma como eles colocam, que é bem interessante. Eles dizem que como se
Davi tivesse salvo a vida de Batseba, isso tudo, gente, não tá na Bíblia. Eu tô falando do que a série bíblica da Record colocou, adicionou à história como enredo, né, da novela fictícia deles. Que Davi, quando ele era pastor ainda, ele salvou a vida de Batseba, que era filha de um comerciante, e eles se conheceram nessa época, tipo, tiveram aquela paixonite adolescente, mas não se conheciam, não sabia quem era quem. Depois, ele reencontrou nessa situação, que já estava aberta ao pecado, né, por ele não estar onde ele deveria estar, fazendo o que ele deveria estar fazendo. E ele não importava ali já a vontade de Deus, de quem que ela era casada ou não, e ele decidiu fazer o que ele quis fazer. Ele decidiu a vontade dele, a vontade de Deus. E esse foi o principal pecado. Mas de que eles sempre tiveram essa paixão um pelo outro, essa coisa toda. Isso não tá na Bíblia, isso não é bíblico. Então a gente não pode supor, colocar culpas ou apontar o dedo para ninguém, certo? Mas que fique para nós o que é bíblico, né? A gente suga o que é bíblico. Que nós, segundo 1 Coríntios 10 e 13, sempre temos escolha. E que nós possamos estar tendo a força no Espírito Santo de escolher aquilo que é certo. E também ter a visão bíblica de conhecer de que você, o pecado que aconteceu com você, o pecado que você, sendo Batseba, promotora do seu pecado, né? Ela causando o pecado ou não, que ela não é marcada o resto da vida por esse pecado. No sentido de que, uma vez confessado o pecado, ele foi perdoado. E Deus, ele faz assim, uma reviravolta na vida dela e prospera e dá a ela êxito e vitória. Então, que nós também possamos compreender que nós temos escolha para não pecar, mas mesmo se nós pecarmos, Deus, ele perdoa os nossos pecados quando há arrependimento. E ele faz planos, né, muito maiores que os nossos. Tudo aquilo que a gente acha que a gente vai conquistar com o pecado, Deus tem planos muito melhores e maiores para nós sem pecado. Então, que a gente possa estar confiando no plano de Deus na nossa vida sem pecado. Porque nossa vida é para ser vivida sem pecado. E que nada do que o pecado pode nos dar vai trazer mais lucro do que aquilo que a gente conseguir sem pecar. Então, que isso fique para a nossa vida, que seja uma lição que nós possamos aprender com a vida de Batseba. Eu vou me indo agora. Eu desejo para vocês um fim de semana maravilhoso. Mas que isso fique no coração de vocês sobre a vida de Batseba. Nós temos escolha, mas mesmo se escolhamos o que é errado, Deus, ele tá lá para nos perdoar se nós nos arrependermos de todo o coração, e que nossa vida, ele tem planos muito melhores para nós, sem que precisássemos pecar para conquistar as coisas que ele tem feito por nós, né? Ele tem feito, ele tem nos feito prosperar nessa terra, tá bom? Um beijo. Eu amo vocês em Cristo e eu encontro vocês para o próximo estudo, que vai ser no questionário histórico de aplicação pessoal na vida de Batseba, tá bom? Um beijo, Deus abençoe, deixa comentários caso você tenha algum comentário ou qualquer dúvida que eu possa esclarecer, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.